Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Diário do Massoterapeuta 10K. Aqui nós discutimos estratégias de como é possível você alcançar o faturamento de R$ 10.000 mensais na massoterapia. Eu sou a Laíde Carvalho e eu ensino massoterapeutas como faturar R$ 10.000 por mês na massoterapia. O tema de hoje é: qual a importância de você ter definido quem é ou qual é o seu cliente ideal? Vou deixar aqui para vocês fixar bastante, tá? A importância de ter definido o seu cliente ideal. Você já tinha parado para pensar nessa questão do quanto isso é importante, de quanto isso influencia nos seus negócios, no seu faturamento, né, na sua realização pessoal, tanto como profissional? Agora vamos lá para a definição. O cliente ideal para seu negócio? Beleza. Somos massoterapeutas, então o cliente ideal para nós, como massoterapeutas, é aquele cliente que vê o nosso serviço como uma necessidade, como uma prioridade. Porque uma vez que ele vê o nosso serviço, o meu, o seu serviço, como uma necessidade, como uma prioridade, ele está disposto a pagar o valor justo por esse serviço, tá? E nós somos assim também. Aquilo que é prioridade, aquilo que é necessidade, nós pagamos aquele valor que é cobrado, né? Na maioria das vezes, nós nos programamos, né, para pagar esse serviço, né? Esse produto, porque para nós ele é o quê? Ele é uma prioridade. Então, o cliente ideal para você, ele tem que ter essa característica aqui, tá? De ver o seu serviço como uma prioridade, gente, porque vamos levar em consideração que para muita gente massagem é bobagem, massagem é frescurinha, massagem é luxo. Então, realmente, para que você consiga atrair esse cliente, né, o serviço que você oferece para ele tem que ser visto como uma prioridade, tá bom? Porque senão fica difícil você alcançar um faturamento, né, que seja para você manter aí a sua qualidade de vida, para você realizar o seu planejamento, se o cliente ele não vê o seu serviço como uma prioridade. E para nós profissionais que trabalhamos com essa questão de agenda, né, esse serviço de forma programada, isso é muito importante, porque quando para o cliente esse serviço ele é uma necessidade, ele é uma prioridade, uma vez que esse serviço ele é agendado com antecedência, existe toda uma programação sua como profissional para estar atendendo esse cliente. Por exemplo, você reserva o horário na agenda. E quando você reserva esse horário na sua agenda, você não cede esse horário para outra pessoa. Então, é preciso que você reserva. A primeira coisa aqui é você reserva esse horário. É ou não é, gente? Quando nós trabalhamos, né, com essa questão do agendamento, nós reservamos esse horário para esse cliente que tem o meu serviço como uma prioridade. Então, é um horário, digamos aqui, o horário de 8 horas da manhã. É do João. Eu vou usar aqui João. Esse horário é do João. Ele marcou esse horário comigo na sexta-feira para fazer na segunda. Vamos colocar aqui, né? Porque funciona assim essa questão do agendamento. Ela é segura por isso. Ele marcou 8 horas da manhã na segunda. Esse horário está reservado para o João.
eu não vou passar esse horário para nenhuma outra pessoa, porque o João, ele falou para mim que esse horário é dele, que ele tem prioridade e que esse horário está reservado para ele. Beleza. Como é para o João uma prioridade, você pode ter certeza que na segunda-feira de manhã o João vai chegar para fazer a sessão dele, para ser atendido por você, porque para ele é uma prioridade. Ele é o seu cliente ideal. E aí, o que acontece muito, gente? Tenho certeza que vários profissionais, você, por exemplo, já deve ter passado por isso, eu passei, tá? Mas existe uma maneira de se corrigir essa questão, tá? Quando você encontra o seu cliente ideal, que é os desmarques, tá? Gente, o meu pincel, ele não tá me ajudando muito. É o desmarque. Quando o desmarque ele acontece com antecedência, a gente até consegue se programar para encaixar outro cliente nesse horário e a gente não perder, porque às vezes a gente perde uma vez com o João, que já estava agendado, e a gente perde duas vezes com o José, que queria esse horário na segunda-feira, e aí eu não cedi para o José porque já estava programado para o João, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado na hora de lidar com essa questão do desmarque, porque eu tendo definido quem é o cliente, eu sei que ele é prioridade para ele, eu não vou correr esse risco de acontecer o desmarque, de eu perder o que o João me pagaria e de eu perder o que o José me pagaria. No meu caso, a minha sessão, ela custa R$ 150. O pincel realmente. E aí aqui, se o João vier, beleza, eu vou ter meu 150. Se o João não vier, eu vou perder os 150. E aí eu não dei o horário para o José, eu vou perder mais 150. Então aqui no horário, quando acontece essa questão do desmarque, eu acabo perdendo um valor financeiro, um preço financeiro, um valor financeiro muito grande. Mas quando o cliente é uma pessoa que vê o meu serviço como uma prioridade, como uma necessidade, ele tem comprometimento, ele vai evitar desmarcar. E uma vez que ele desmarca, ele até me avisa com antecedência para que eu coloque outra pessoa no lugar. E aí eu não vou perder, tá? Por essa sessão. Então, assim, quando eu tenho definido quem é o cliente ideal, o serviço que ele busca, e eu tenho ali para entregar, para suprir a necessidade dele, tá? Eu vou diminuir muito essa questão aqui do desmarque, eu vou diminuir essa questão dos gargalos, dos intervalos muito grandes na minha agenda, porque isso acaba, né, prejudicando o meu resultado financeiro no final do mês. Então, assim, o cliente ideal para o seu negócio é aquele cliente que vê o seu serviço como uma necessidade, como uma prioridade, e ele está disposto a pagar pelo seu serviço. Beleza? Ficou claro para vocês? O que não é o cliente ideal para o seu negócio. Obviamente, é o contrário do que nós acabamos de definir aqui agora, né? É aquele cliente que não vê o seu serviço como uma prioridade, que não vê o seu serviço como uma necessidade, e ele não vai ter problema em desmarcar. Gente, é muito comum, né? Uma pessoa pede um horário, ele agenda com você, às vezes 2 dias de antecedência, 3 dias, dependendo de como é o profissional, de como é a demanda da agenda dele. E aí chega no dia do atendimento, essa pessoa simplesmente ela não vai e ela não dá satisfação. E nós, como profissionais, gente, é uma chateação do caramba. Dá uma revolta muito grande, porque na maioria das vezes nós nos preparamos para fazer aquele atendimento, tanto nós como pessoa, quanto o nosso ambiente, como tudo que a gente vai utilizar ali para fazer esse atendimento, nós nos preparamos para aquele momento, para aquela pessoa, para entregar o nosso melhor. E de repente a pessoa não vai, né? Não é uma prioridade para ele não está nem aí, então aparece outra coisa que para ele é prioridade, então a massagem vai ficar em segundo plano e ele simplesmente vai desmarcar e não vai ver nenhuma dificuldade nisso. Então, essa pessoa, ele não é o cliente ideal para o seu negócio. Só que, na maioria das vezes, por medo de perder
alguns clientes, porque isso, às vezes, um número, a quantidade simboliza muito para nós, né? De ter talvez uma lista muito extensa com vários nomes e tal. Mas se é para trazer esse tipo de problema aqui, gente, isso não é legal, porque ele vai me fazer perder financeiramente, porque eu reservei o horário com 2 semanas de antecedência, 2 dias de antecedência, né? Às vezes tem alguns horários que são mais concorridos, porque as pessoas trabalham, tem uma organização da vida, né? Horário de 8 da manhã é concorrido, horário de 11 horas é concorrido, horário de 5 horas da tarde é muito concorrido, horário de 18 horas é muito concorrido, porque as pessoas já estão finalizando ali as suas atividades, elas já querem ir para casa, né, fazer outras atividades, e aí elas priorizam muito por esse horário. Então, se eu tenho naquele horário uma pessoa que não é comprometida com o meu trabalho, não é comprometida com ela, com as outras pessoas, vai acontecer essa questão de desmarque, e essa pessoa, para mim, ela vai acabar se transformando como um peso. Você que é profissional, eu sou profissional, eu sei muito bem como é lidar com isso, a sensação de frustração, de decepção, de revolta, entre outros. Então, assim, precisa ter a coragem de identificar esse tipo de clientes e excluir da nossa agenda. Infelizmente, isso é uma realidade que parece, a princípio, tá? Ela não ser muito boa, porque parece que ameaça a questão financeira, mas não, gente, porque se não é uma prioridade, ele vai desmarcar. E quando eu falo isso com toda experiência, tá? De já estar há algum tempo trabalhando com isso, de poder identificar quando o cliente ele não é ideal para mim, quando ele não vai cumprir com todas as regras, porque eu, como profissional, ofereço um serviço, eu preciso ter regras bem claras e específicas para o bom funcionamento da minha agenda. Então, eu preciso, de uma certa forma, filtrar esses clientes no que é ideal e do que não é ideal, para eu saber para quem eu vou desempenhar mais energia, para aquele cliente que é ideal, que vê o meu serviço como uma necessidade, e aí eu vou filtrar, eu vou colocar de lado aquele cliente que, infelizmente, ele não vê o meu serviço como uma prioridade e ele vai tumultuar a minha agenda, porque eu fico esperando, ele não vem. Gente, olha só, e esse aqui, ele é terrível, esse tipo de cliente aqui, que bagunça a nossa vida, a nossa agenda, ele é terrível, porque ele é cara de pau. Você deve ter um cliente assim, e às vezes você dá vontade de esmagar ele, porque isso já acontecia, hoje não acontece mais, porque eu sei identificar quem é o cliente ideal e quem não é o cliente ideal. Ele marca o horário com você na segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí, de repente, aparece um outro compromisso que é para ele é mais prioridade do que a massagem. Ele manda mensagem: Alaide, eu não vou poder ir no horário de 8 horas da manhã. Você pode conseguir outro horário para mim? Beleza, com esse a gente até negocia, ele avisou antes, você até cede um outro horário. Agora, gente, eu já tive alguns clientes que não era o cliente ideal para o meu negócio. Eu ficava insistindo, com medo de perder, de deixar ele embora, né? Para abrir horário para outra pessoa. E aí ele não vinha, não me avisava. E aí depois, simplesmente ele falava: eu gostaria de agendar um outro horário. Gente, contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma lista negra, tá? Para colocar essas pessoas que, infelizmente, não são o meu cliente ideal, porque eu não quero que a minha agenda fique tumultuada. Eu não quero que a minha agenda prejudique outras pessoas que são compromissadas. Então, assim, é importante que você consiga identificar quem é o cliente ideal e quem não é o cliente ideal. E que você desenvolva mecanismos para o seu cliente ideal, para que você consiga fidelizar e você consiga ter ele por muito tempo, que você gere uma receita recorrente com esse cliente que é ideal, porque você gasta muito menos para manter o cliente que você tem, tá? Do que você precisar todos os dias ir atrás de um cliente novo. Daí você vai ter que identificar se ele é o cliente ideal ou não, se ele vê o seu serviço como uma necessidade, se tudo que você oferece
corresponde às expectativas dele. Então, um que você já tem, é muito mais fácil você gerar estratégias ali para manter ele, do que todos os dias você precisar conquistar um cliente novo, tá certo? Então, isso é muito importante para você, massoterapeuta, que está buscando um crescimento profissional, para você que quer se destacar, para você que quer ser referência, para você que está cansado, tá? De estar com a sua agenda lotada de gente, de nome, e de repente está com uma programação de segunda-feira aí para fazer um monte de atendimento, de repente a pessoa desmarca, sem nenhuma justificativa plausível, porque tem cliente que ainda dá justificativa, né, que aconteceu alguma coisa e tal. Tem uns que é cara de pau, que esqueceu mesmo, não tá nem aí. Então, assim, quando você tem definido quem é e quem não é, você consegue, tá, direcionar as estratégias de uma maneira que o que é recebe os benefícios e você, no final das contas, é quem recebe muito mais, né? Porque você tem um saldo mais positivo no final do mês, tanto financeiro quanto de satisfação. E aquele que, infelizmente, não é, você não vai perder energia com esse tipo de pessoas. Beleza? Ficou claro até aqui? Outra coisa, qual a importância de você saber quem é o seu cliente ideal? Qual a importância de você saber quem é o seu cliente ideal? Gente, é muito importante quando você sabe quem é, por causa das estratégias que você cria, que você desenvolve, tanto para fidelizar os que você já tem, para atrair outros que também serão futuros clientes, tá? Em potencial, porque você identifica qual que é a necessidade dele. Então, você acaba criando estratégias específicas de fidelização. É muito importante você desenvolver estratégias para fidelizar esse cliente. Você desenvolver estratégias com uma linguagem específica para o futuro cliente, que você sabe que ele tem a necessidade e o que você oferece, você consegue suprir a necessidade dele, você consegue resolver o problema dele. Você consegue personalizar o atendimento, gente, porque assim, é muito comum ter alguns atendimentos que é a mesma coisa, tá? Existem protocolos que são feitos, mas como nós trabalhamos com diversos tipos de pessoas, nós precisamos de verdade ter um atendimento personalizado, porque o cliente A gosta disso, o cliente B já não gosta, o cliente C já quer ser chamado assim, o cliente B já tem outra preferência. Então, quando você identifica, sabe quem é ele, você consegue, então, criar esses mecanismos de fidelização, de captação, de personalização do atendimento. Então, assim, isso vai funcionando de uma maneira que, se a gente for criar uma escala, uma régua, ela vai sempre subindo, tá? Sempre para cima, porque você vai entendendo de uma vez por todas tudo o que você precisa fazer para a pessoa se sentir o centro da atenção, tá? Ela entender que tudo que você faz é em prol dela, que você se preocupa com ela. Não com o dinheiro, que é o que muita gente faz, se preocupa, na maioria das vezes, com o dinheiro, tá? E uma coisa eu falo, é muito melhor você preocupar com o resultado, e o dinheiro, ele é consequência. E outra coisa, quando um dos benefícios maior de você também ter definido quem é o seu cliente ideal, é porque você não fica oferecendo massagem para uma pessoa que não vai ser o seu cliente, né? Porque a gente sabe quem realmente aceita a massagem, quem tem um poder aquisitivo melhor e maior, que está disposto a pagar, que vê como prioridade. E quando você identifica o perfil, as características dessa pessoa que é o seu cliente ideal, você para de oferecer, né, a sua massagem, o seu serviço para uma outra pessoa que não tem nada a ver, que não vê valor, que não enxerga resultado, que transfere para você, né, a responsabilidade. Gente, é muito comum, na maioria das vezes, a gente oferecer, né, um tipo de massagem, falar de um resultado e também a gente
dividir as responsabilidades minha como profissional, de fazer ali durante o atendimento tudo aquilo, tá? Que a pessoa precisa para ela continuar desenvolvendo ali o seu rendimento. Eu falo no meu caso que eu trabalho com atletas e pessoas que sentem dor. Então, assim, a pessoa pode chegar para mim com uma dor, eu vou identificar se aquela dor ela é uma dor de origem mecânica, postural, é uma dor de alguma doença que a pessoa já tenha. E muitas das vezes é problema de postura. Aí eu vou, faço a massagem, a pessoa sai dali aliviada, ela sai dali muito melhor. Mas eu preciso alertar a pessoa de que ela veio para mim, ela ficou ali comigo 1 hora, mais ou menos, eu fiz o que tinha de fazer, e ela vai ter 23 horas lá fora para fazer o que ela precisa fazer para continuar mantendo aquele resultado. Então, assim, eu não posso transferir para mim toda a responsabilidade, tá? Eu preciso dividir essa responsabilidade com o meu cliente. E quando eu sei quem ele é, o que ele precisa e o que eu consigo entregar, eu faço exatamente tudo isso, o que precisa ser feito. Qual os benefícios de ter o seu cliente ideal definido? Gente, outro benefício, tá? Muito importante é que você aumenta o seu faturamento, tá? Por quê? Porque você para de perder tempo com aquele cliente que atrasa, que desmarca, que transfere a responsabilidade para você, que não vê valor no seu serviço, que vive pedindo desconto, que quer fechar pacote longo, né? Na maioria das vezes sem algum tipo de regra. Então, assim, quando você tem definido quem é ele, você sabe quanto que ele está disposto a pagar. E é exatamente isso que você cobra, porque você consegue mostrar para ele o valor do seu serviço. Hoje em dia, a maioria dos clientes, das pessoas que me procuram, eles não me perguntam logo de início qual é o valor da minha sessão. Eles pedem para agendar um horário comigo. E depois que eu realizo o serviço, eles me perguntam qual o preço, quanto que eles precisam me pagar. E eu sei exatamente quem eles são, como me comunicar com eles, como mostrar para eles que eu sei resolver o problema deles. Então, já chegam para mim, de certa forma, filtrados. Eles já sabem o que eles vão encontrar, né? O que eles estão em busca e como eu vou entregar isso para eles, que é o resultado, na maioria das vezes. É uma dor que já está sentindo há muito tempo, que já está limitando o movimento. É a melhora da performance no treino, porque eu também trabalho com atletas. E aí, quando eu tenho, por exemplo, hoje eu atendo uma média de. Vamos ver se o Canetão vai cooperar aqui comigo. Eu atendo uma média de. Não vai, gente, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que ele está de férias. Eu atendo uma média de 8 pessoas por dia. E essas pessoas, alguns deles já estão comigo há mais ou menos 3 anos e meio, né? Porque eu entendi qual é a necessidade deles, eu desenvolvo um mecanismo para resolver o problema deles, né? E esses clientes, eles não faltam. Isso é o que é mais importante. Quando acontece deles faltarem, coisa desse tipo, eles me avisam com bastante antecedência. A gente acaba gerando uma conexão muito grande com eles, de respeito, de admiração, principalmente de respeito, porque ele passa a ver você como um profissional sério. E também nós precisamos ter essa atitude de não estar fazendo esses desmarques com eles de qualquer coisa. Eu sempre falo isso. Se eu desmarco 1 vez, 2 vezes com o meu cliente, eu vou dar brecha para ele também, para estar fazendo esse desmarque. E quando acontece muito essa questão de desmarque em cima da hora e eu não consigo colocar outra pessoa no lugar, gente, isso gera um prejuízo financeiro, porque se eu tenho um planejamento aí de ter um faturamento de R$ 10.000 mensais, hoje, por exemplo, se eu, Alaide, fizer aí 4 atendimentos, né, diários, no valor de R$ 150, eu posso trabalhar de segunda a sexta, que eu vou fazer 20 atendimentos, né? Vou trabalhar 20 dias,
fazendo esses 4 atendimentos, no total do mês, eu vou estar aí com os meus 12 mil de faturamento, tá? Eu tenho todo o planejamento para isso, eu tenho os clientes que eu vou estar fazendo esse atendimento, porque eu sei que a maioria deles não vão dar furo na agenda, a maioria deles vão pagar a sessão adiantada, por quê? Porque eu consegui identificar que eles são os meus clientes ideais, são os clientes que trazem para mim, né, uma lucratividade. Beleza? Qual o melhor momento para definir quem é o seu cliente ideal? Cara, eu acredito que é agora. Porque se até então, antes de me ouvir falar sobre esse assunto, você não sabia que existia o cliente ideal, alguém que prioriza o seu atendimento, alguém que vê o seu serviço como uma necessidade. Se agora você sabe que ele existe, então agora é o melhor momento para você começar, tá, a definir quem é o seu cliente ideal. E eu vou já te dar uma dica para que você consiga já ir desenvolvendo isso, tá? Para encontrar quem é o seu cliente ideal. Uma das maneiras mais fáceis e um caminho que você precisa seguir é definir, por exemplo, qual tipo de massagem que você trabalha, que você quer se especializar. Porque já pensou? Eu, por exemplo, no início da minha carreira, eu fiz inúmeros cursos de técnica de massagem, porque eu achava que era isso que ia diferenciar no mercado, que ia me tornar uma profissional reconhecida, né? Então eu fui em busca de várias técnicas de massagem. E aí, imagina, mais ou menos umas 11 técnicas. Se dentro dessas 11 técnicas eu fico procurando quem é o meu cliente ideal, vocês acham que eu vou conseguir identificar, né, dentro de 11 técnicas que eu consigo oferecer, qual o perfil de cada pessoa que se enquadra dentro desse tipo de técnica que eu ofereço? Gente, não vai dar certo. Então, por mais técnicas que você saiba, que você desenvolva aí inúmeras, é importante que você defina uma para que você seja especialista e daí você vai começar a desenvolver, né, esses mecanismos para definir quem é o seu cliente ideal, quem que está disposto a pagar pelo serviço que você oferece, que vê o seu serviço como uma prioridade. Gente, independente de qual seja o tipo de massagem, existe sim um público em potencial que valoriza o seu trabalho, desde que você consiga despertar nele esse interesse e parte de você, né, como um profissional, né, que vai entender qual que é a necessidade e você vai falar: ei, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, olha, eu sei resolver, eu sei o que você está sentindo, eu tenho exatamente aqui a ferramenta para resolver o seu problema. Olha só, e me ouvir falar assim, né? Parece que eu estou falando para você que você vai excluir um monte de pessoas da sua agenda, da sua lista de atendimento, né, gente? Parece que você vai perder cliente. Não, não é isso, tá? Entenda bem como eu quero que você se posiciona para que você diminua essa recorrência de desmarques na sua agenda, de ter talvez aí uma agenda com 10, 12 atendimentos diários e no final do dia, quando você observa, você conseguiu fazer 4 atendimentos e às vezes isso perdura por 1 ano, 2 anos, 3 anos, gente. E o cliente está ali, amarrado, e você insistindo com aquela pessoa porque você tem medo de perder aquela pessoa, né? Aquele cliente que infelizmente não se enquadra no perfil de cliente ideal para o seu negócio, para o tipo de massagem que você oferece. E outra coisa, você não vai perder, você pode ter certeza que você não vai perder, porque aí você vai ter mais horários disponíveis na sua agenda para você oferecer, tá? Para outras pessoas, por exemplo, para aquele cliente que vê o seu serviço como uma prioridade, porque às vezes nossa agenda está tão cheia, que vem alguém interessado, é um cliente em potencial, mas aí eu estou lá com 4, 5 pessoas que não é o cliente ideal, que não é prioridade, que não está disposto a pagar, que desmarca em cima da hora, que não dá satisfação, que joga toda a responsabilidade do resultado para cima de mim, e eu não consigo ceder horário para aquela pessoa, porque a minha agenda está abarrotada. Olha, e aconteceu muito isso comigo no início da minha carreira.
eu ter uma quantidade, um número expressivo de atendimentos na agenda ali, e aí eu ficar presa àquilo, a número, a quantidade, e muitas outras pessoas querer oportunidade para entrar na agenda, para fazer parte também da agenda, e eu não consegui oferecer porque eu estava ali com a agenda presa. E na maioria das vezes, era muito números, até que eu cheguei, tá? Na conclusão de que não era tão importante eu ter tantos números na minha agenda se eu tinha sérios problemas, né? Se eu tinha vários desmarques, se eu tinha inúmeros gargalos na agenda e na maioria das vezes o faturamento ele não fechava de acordo com o meu planejamento, porque eu planejava tantos atendimentos com clientes X, Y e Z, e esses clientes Y e Z dava muito furo na minha agenda, em cima da hora, eu não conseguia fechar, né, com outras pessoas. Então, eu precisei realmente tomar uma atitude drástica, né, que foi escolher um tipo de serviço que eu iria oferecer para eu focar exatamente nesse tipo de cliente, né, para eu concentrar as minhas energias, o meu conhecimento, né, concentrar tudo aquilo que eu observava que iria atrair esse cliente em potencial para mim, né? A questão do marketing é interessante que seja um marketing direcionado para esse cliente, a necessidade, o horário, tudo pensado para aquela pessoa. E aí, aquelas pessoas que davam problema, começaram a ficar de fora, gente, e eles questionam sim, tá? Ah, mas agora você não quer mais me atender, e por quê e tal? E assim, e é um processo que a gente precisa tomar coragem para acontecer, para chegar no nosso objetivo, porque se a gente fica patinando, patinando, sem sair do lugar. Gente, a massoterapia hoje é um universo de oportunidade, onde traz reconhecimento profissional, realização profissional, tá? E liberdade financeira, porque na massoterapia existe um público, um mercado consumidor, mas porém um público com nível de exigência muito alto e você precisa estar preparado para isso. Olha só, para ficar mais fácil para você entender essa questão do que é o cliente ideal, eu vou exemplificar, tá? De acordo com o tipo de serviço que eu ofereço. Hoje eu trabalho com tratamentos, né, de dores musculares e também com atletas de alta performance para melhorar a performance. Então, o meu cliente ideal hoje é a pessoa que sente dor, é a pessoa que está com limitação de movimento, é a pessoa que está com algum tipo de incapacidade na movimentação. E basicamente é isso, esse tipo de dor. A pessoa tem uma dor que incomoda ali o dia a dia, incomoda ali o seu trabalho. Na maioria das vezes, essa pessoa já foi ao médico, já fez algum tipo de exame, e acaba que não diagnostica nada, né? Então ele parte para um tratamento alternativo. E é onde a massoterapia entra, para melhorar aí essa interação, né, do movimento do corpo humano. Então, meu cliente ideal é a pessoa que sente dor, que quer mais qualidade de vida e também é aquela pessoa que pratica a atividade física, que usa muita musculatura, que exige muito do seu corpo, que o processo de recuperação às vezes ele é um pouco tardio e a massagem ela entra exatamente com essa função, tá? De acelerar o processo de recuperação. Então, para me conectar com esse público, eu preciso ter uma linguagem muito específica, uma linguagem muito direcionada para mostrar para ele que eu tenho as ferramentas que resolvem o problema dele, tanto da dor quanto para acelerar essa questão da recuperação, né? Para pessoas comuns, né? Profissionais do dia a dia, né? Por exemplo, dentista, médicos, enfermeiro, administradores, advogados, juízes. Esse tipo de pessoa, né, costuma ter problemas específicos aonde a massagem entra. Esse é o meu público ideal, esse é o meu cliente ideal. Tudo bem? Ficou mais claro para você agora? Então, chegamos ao final de mais uma aula, de mais um conteúdo para você, massoterapeuta. Espero ter conseguido ajudar você.
Até uma próxima oportunidade, mas não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda vez que tiver um conteúdo específico para você, você será avisado. Então, tchau, tchau, até mais.